Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Vamos dar continuidade no nosso treinamento e hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos começar a falar um pouco de comportamento, né, que é duas coisas que eu acho que podem caminhar juntas, né, a parte de entender comportamento e modelar comportamentos, prevenir o acontecimento de comportamentos que a gente não acha bacana ou que não são bacanas para a gente, né, caminhando conjuntamente com a parte de conhecimento sobre adestramento. E hoje a gente vai falar de um comportamento que é complicado e muita gente passa por isso, que é a destruição, né? Muita gente, eu mesmo passei por isso, né? Cachorros que destroem as coisas dentro de casa. E a gente tem diversos níveis, né? Cachorro que destrói um único objeto, né? Tem o cachorro que tem a fixação do sofá ou da cadeira, né? Por aí vai. Até cachorros que destroem tudo que vem pela frente, inclusive pertences nossos, né? Não é pouco comum a gente ouvir relatos de, poxa, o cão foi lá e destruiu meus sapatos, minhas sandálias. Eu dei bobeira, dei vacilo, caiu uma camisa, ele vai lá e rasga a minha camisa. Então a gente vai entender um pouco mais essa questão do comportamento da destruição. E a primeira coisa que é legal a gente entender é que esse comportamento destrutivo, ele é natural para os cães. Tá? Os cães faz parte da rotina, dos hábitos dos cães, morder, destruir, roer. Tá? Isso aí é normal para eles, né? Apesar de não ser normal e não ser legal para a gente, mas é normal para eles. Então, o que a gente precisa fazer é ensinar o nosso cão o que ele pode destruir. E, obviamente, a gente se prevenir com relação a possíveis processos de destruição com objetos que a gente não quer. Então, esses vão ser dois pontos que a gente vai entender aí sobre os cães, nessa questão da destruição. Um outro é que, dependendo da idade do seu cão, esse processo pode estar sendo acentuado por conta da troca da dentição. Tá? Os filhotinhos, eles vão ter troca de dentes e é natural, normal, que eles sintam muito desconforto, né, por conta da troca dos dentes, e aí coça muita gengiva, etc. E eles precisam, você tem a necessidade de morder, roer, alivia eles. Tá? Esse é um dos pontos. O outro ponto é que, geralmente, na maioria dos casos, né, essa destruição está ligada com falta de baixo nível de gasto de energia. E esse gasto de energia geralmente é físico. Tá? Não estamos falando aí de gasto de energia mental nesse momento, né? Então, o cão está ali, fica parado, ou não gasta energia suficiente, tá? E o morder para eles gera gasto de energia, gera liberação de estresse. Então, você saiu de casa, deixou ele lá sozinho, ele não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde direcionar a liberação de estresse dele, tá? E ele não teve um gasto de energia coerente com o que ele precisava, com o que o corpo dele precisava. O que é que ele vai fazer? Ele vai morder, ele vai destruir, ele vai roer, né? E por aí vai. E na mesma linha de problemas, né, de problemáticas, que está a destruição dentro de casa, existe um outro tipo de destruição, que não é exatamente a destruição de um objeto, mas que acontece normalmente fora de casa. Eu digo fora de casa, é fora da área onde a gente vive, né? Normalmente é muito comum que cães que estão também com baixo nível de gasto de energia, né, que eles direcionem isso para escavação. Então, se você tem um quintal e seu cachorro tem acesso ao quintal, ou fica no quintal quando você está fora de casa, e você volta para casa e seu quintal está parecendo um queijo suíço, tem a ver também com... É a mesma linha é apenas mais um sintoma do problema que é baixo nível de atividade física e gasto energético. E é bem importante lembrar, ao que eu venho batendo já alguns vídeos, né, que os comportamentos, em sua grande maioria, eles ocorrem porque são reforçados. E muitas vezes a gente reforça um comportamento de um doguinho sem saber que estamos reforçando e até achando que estamos ou tentando, né, diminuir a ocorrência daquele comportamento, que é o caso das já mencionadas em outros vídeos anteriores, broncas não efetivas. Né? Lembrem, cães são viciados em atenção. A atenção é uma droga para eles. Tá? Eles querem mais e mais e mais e mais. E também recordem que entre não receber atenção e receber atenção via uma bronca, para ele vai ser sempre melhor receber atenção via uma bronca. Tá? Então sabe aquela história de você saiu, voltou
e o cachorro foi lá e destruiu a sandália que você mais gostava, o tênis que você mais gostava, né? Isso está ligado ao quê? Ele foi lá, né, assim, estava na necessidade de gasto de energia, ele buscou lá a conexão com você, né, e foi atrás do teu pertence que mais tinha teu cheiro. Né? Chega lá, ele destrói, você chega em casa, vê, naturalmente fica fulo ou fula da vida, e faz assim, e olha para ele e briga com ele. Né? E nesse momento ele faz assim, pô, toda vez que eu destruo algo que ele gosta muito, não vai pensar exatamente que você gosta muito, mas que tem muito seu cheiro. Né? Ele chega e fala comigo. Então é um reforço que a gente está dando, achando que está corrigindo. Tem que ter muito cuidado com as broncas não efetivas. Então vamos ver como resolver essa questão da destruição. E é muito coerente que a gente pense cada vez menos em como resolver e cada vez mais em como prevenir. Tá? Não importando se o seu cão é um filhote de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ou se seu cão já é adulto. Tá? A gente precisa, obviamente, quando o comportamento está mais marcado na cabeça do cão, a gente tem um pouco mais de trabalho, vai ter que haver um trabalho de redirecionamento, de contradirecionamento, né, para depois virar um novo hábito, uma nova rotina do cão. Mas é muito mais salutar, muito mais positivo você começar a pensar em prevenção do que em correção. Então vamos lá, os pontos para poder a gente resolver essa questão, né? Ou prevenir essa questão. Primeiro, gasto de energia. Tá? Você tem que dar um gasto de energia coerente para o seu cão. Tá? Se seu cão já pode sair de casa, já passou da fase de vacinação, não é mais um filhotinho, né? Passeios, né, diários na rotina. Cachorro adora rotina. Tá? Ele acordar e saber que tal hora ele vai ter um passeio. E esse passeio da manhã deve ser muito mais longo do que o passeio da noite, caso você só faça 2 passeios com eles. Tá? Por quê? Porque o da manhã vai dar tranquilidade para ele, o gasto de energia, o alívio de estresse para ele, para que ele não fique com a energia presa, precisando de liberação ao longo do dia, enquanto você não está em casa. Enquanto você saiu para trabalhar, saiu para estudar. Tá? Esse gasto de energia pode vir de passeios, pode vir de brincadeiras. Brinca com o seu cão, põe ele para correr. Tá? Se ele ainda está na fase de vacinação, por exemplo, põe ele para se exercitar dentro de casa. Brincar de correr, brincar de bolinha, brincar de subir e descer escada, né? Brincar de passar por debaixo das cadeiras. Tá? Gasta energia do teu cão. Muitos problemas dos doguinhos estão relacionados a baixo nível de gasto de energia. A outra questão que você vai precisar trabalhar é redirecionar essa mordida dele, essa destruição dele. Se destruir é algo natural para o cão e que eventualmente vai ser impossível você evitar, tá? Então que ele destrua o que ele pode destruir. E ele não sabe o que pode destruir, a gente tem que ensinar ele o que pode destruir. Tá? E o que ele pode destruir? Tá? Ele está dentro da tua casa. Ele tem ali um monte de coisas próximo à boca, ao focinho dele, o que tiver próximo do focinho dele, principalmente aquilo que ele pode pegar e ficar numa posição confortável, deitado, roendo, ele vai roer. Se não tiver nada e ele não souber o que roer, o que destruir, ele vai fazê-lo numa posição menos confortável para ele, mas vai fazer. Então a gente vai direcionar para o quê? A gente vai direcionar para os brinquedos dele. Certo? E às vezes eu ouço até gente dizendo assim, meu cachorro é péssimo com brinquedo, porque ele destrói tudo. Você não faz noção do quão, se você não direcionou isso, você não faz noção do quão sortudo ou sortuda que você é. Tá? Você já podia ter perdido um sofá, um jogo de cadeira, 2 poltronas, tapete, móvel de rack de TV, tudo isso poderia já ter ido embora. Tá? Então, a gente tem que ensinar a eles o que eles vão poder destruir. E isso são os brinquedos. A gente tem que ter cuidado, inclusive, com esses brinquedos, né? Porque tem brinquedo que, por exemplo, brinquedo de pelúcia, às vezes quando abre, né, tem materiais dentro que são tóxicos. Né? E aí se o cão ingerir, ele pode sofrer consequências físicas graves. Então a gente tem que direcionar ele para os brinquedos, tem que utilizar brinquedos que sejam de acordo com o que ele pode morder, não só
com relação à saúde dele, mas também com relação ao nível de dureza, resistência daquele brinquedo. Tá? Se você for numa pet shop e for ver os brinquedos, e os mais recomendados são os brinquedos de nylon, ossos de nylon, brinquedos de nylon, tá? Porque vai trazer um estímulo para ele ali na mordida muito legal e palatável, inclusive, para ele. Tá? Então, sempre busca saber com o atendente da pet shop, muitas vezes eles não sabem, mas procura ver, dá uma olhada no nome do fabricante, procura lá ver que muitos desses brinquedos eles têm linhas orientadas para fases diferentes da vida do cão. Então, um brinquedo que foi desenvolvido para um cão já adulto roer, destruir, morder, muitas vezes não pode ser utilizado por um cão filhote, né? Porque a mordida dele não está preparada ainda para poder destruir algo, morder algo, roer algo com aquele nível de resistência, de dureza, etc. Tá? Então, preste atenção nisso aí. E os brinquedos, por si só, não vão gerar o estímulo para o cão. Tá? Então tem gente que pega e joga um monte de brinquedo no chão e espera o cão ir lá e gastar energia, né, e destruir aqueles brinquedos ou orientar a destruição àqueles brinquedos. Isso não vai acontecer. Tá? O teu cão vai brincar com esses brinquedos da forma que ele quiser, não necessariamente destruindo. Se ele o fizer, você deu sorte. Tá? Você deu sorte mesmo. Então, como que você pode orientá-lo a destruir aquilo ali? Né? Brincando com ele. Né? Então, você, ao brincar com ele e agitar, dar vida, dar som aos brinquedos, né? E realmente provocar e estimular eles a destruir o brinquedo, ele vai aprender que aquilo ali ele pode destruir, até porque ele vai ver que você está feliz que ele está destruindo aquilo ali. Né? Veja que ele associa o seguinte, ó, quando eu mordo aquilo ali, quando eu destruo aquilo ali, ele ou ela brinca comigo. Ele fica feliz, ele fala comigo, brinca comigo. É ali mesmo, não tem sofá certo. Tá? Não tem cadeira que me chame a atenção mais, porque é aqui, ó. Aqui eu ganho atenção, aqui eu ganho brincadeira. Tá? Então ensina teu cão a direcionar o instinto, a vontade destrutiva dele para o que ele pode destruir. Porque isso faz parte dele. Tá? E dá o gasto de energia suficiente para ele, para que ele não fique num mal-estar, numa necessidade tão grande de destruir por necessidade de liberar estresse e energia. Joia? Espero ter ajudado nessa reflexão e nessas dicas aí com relação à destruição. Quem tiver mais dúvidas, me chama no WhatsApp e a gente pode conversar. Abração!